Eles disseram: Senhor, não é possível, pois os teus inimigos também têm a espada que te demos e o seu poder é como as flamas do inferno e como a fúria do sol, de onde tira a sua força. Então fareis para mim uma outra 7 vezes mais escaldante que o inferno, ordenou o príncipe, cuja arrogância ultrapassava a de Faraó. E muitos deles disseram: Não, Senhor, não nos peças isso, pois até fumaça de um tal fogo, se o acendermos, causará a morte de muitos. O príncipe enfureceu-se com a resposta deles e mandou os seus espiões para tentá-los e desafiá-los. Então os sábios se encheram de temor. Alguns dentre eles mudaram suas respostas, para que a ira do príncipe não caísse sobre eles. 3 vezes foi pedido aos demais e 3 vezes eles responderam: Não, Senhor, pois até o teu povo perecerá se fazares isso. Mas um dos sábios era como Judas Iscariotes e o seu testemunho era astuto, tendo traído os seus irmãos, mentiu ao povo, aconselhando-o a não temer o demônio do dilúvio. O príncipe ouviu esse falso sábio, cujo nome era Blacknet, e fez com que os espiões acusassem muitos dos sábios diante do povo. Temerosos, os menos sábios dentre eles aconselharam o príncipe dizendo aquilo que desejava ouvir: as armas podem ser usadas. Apenas não ultrapasses tais e tais limites, senão pereceremos certamente todos. E o príncipe arrasou as cidades dos seus inimigos com o novo fogo e por 3 dias e 3 noites suas grandes catapultas e pássaros de metal fizeram chover a ira sobre eles. Apareceu um sol em cima de cada cidade, que era mais brilhante que o sol que estava no céu, e imediatamente cada cidade se fanou e derreteu como a cera em contato com a tocha, e as pessoas paravam nas ruas e as suas peles fumegavam e elas ficavam como feixes de lenha no meio de carvões. E quando cessou a fúria do sol, a cidade estava em chamas, e um grande trovão veio do céu para esmagá-la inteiramente. Fumaças venenosas desceram para a terra, e a terra foi iluminada à noite pelos restos do incêndio maldito, que pôs uma crosta na pele e fez os cabelos caírem da cabeça e o sangue morrer nas veias. E um ar fétido subiu da terra ao céu. Como em Sodoma e Gomorra, a terra ficou em ruínas, até no país daquele mesmo príncipe, pois os seus inimigos vingaram-se, mandando também o fogo para engolir as suas cidades, como engolirá as deles. O cheiro da carnificina ofendeu imensamente o Senhor, que falou ao príncipe Nome, dizendo: Que sacrifício é esse que preparaste para mim? Que cheiro é esse que sobe do lugar do holocausto? Ofereceste-me um holocausto de carneiros ou cabras, ou de um novilho. Mas o príncipe não respondeu, e Deus disse: Ofereceste-me os meus filhos em holocausto. E o Senhor tirou-lhe a vida junto com Blacknet, o traidor, e houve uma peste na terra, e a loucura desceu sobre a humanidade que apedrejou os sábios e os poderosos que tinham sobrevivido. Mas havia naquele tempo um homem cujo nome era Liboetes que, em sua juventude, como Santo Agostinho, amara a sabedoria do mundo mais que a de Deus. Mas agora, vendo que a grande ciência, apesar de boa em si mesma, não salvará o mundo,
fez penitência diante do Senhor, dizendo: O abade deu uma pancada seca na mesa e o monge que lia a antiga narrativa calou-se imediatamente. E essa é a única explicação que vocês têm para o que sucedeu? Perguntou. Mestre Tadju. Bem, há várias versões que diferem umas das outras em detalhes mínimos. Ninguém sabe ao certo qual foi a nação que desfechou o primeiro ataque, não que isso importe muito, agora. O texto que o irmão leitor leu foi escrito algumas décadas depois da morte de São Liboetes, provavelmente uma das primeiras narrativas depois de se poder escrever outra vez com segurança. O autor foi um jovem monge que ainda não tinha nascido no momento da destruição, ouviu a história dos companheiros de São Liboetes, que foram os primeiros memorizadores e coletores de livros, e gostava de escrever imitando o estilo das Santas Escrituras. Duvido que exista em algum lugar uma única narrativa inteiramente fiel do dilúvio de fogo, pois foi imenso demais para ser visto em conjunto. Em que país estavam esse príncipe chamado Nome e esse homem chamado Blacknet? O abade Paulo sacudiu a cabeça. Nem mesmo o autor da narrativa sabia com certeza. Recolhemos dados suficientes, posteriores a ela, para saber que mesmo os governantes mais fracos daqueles tempos possuíam as armas fatais desde antes do Holocausto. A situação descrita na narrativa existia em mais de uma nação. Nome e Blacknet provavelmente eram legião. Naturalmente, ouvi lendas semelhantes, é claro que algo de horrível se passou, afirmou o mestre. Mas quando poderei começar a examinar, como é mesmo o nome? A memorabilia? Sim. Suspirou e sorriu distraidamente para a imagem do santo, no canto da sala. Amanhã, seria cedo demais. Pode começar imediatamente, se quiser, disse o abade. Sinta-se à vontade para ir e vir nesta casa. Os porões estavam iluminados pela luz frouxa das velas e somente alguns poucos monjas escolásticos se moviam pelas salas. O irmão Armbruster, com a fisionomia carregada, examinava os seus registros à luz de uma lâmpada no seu lugar, ao lado da escada de pedra, no cubículo de teologia moral, à luz de outra lâmpada, uma figura de hábito curvava-se sobre um manuscrito antigo. Era depois de prima, quando a maior parte da comunidade estava entregue a seus afazeres por toda a abadia, na cozinha, na sala de aulas, no jardim, no estábulo, no escritório. Deixando quase vazia a biblioteca até o fim da tarde, quando chegasse a hora da Lectio Divina. Esta manhã, no entanto, os porões estavam relativamente cheios. 3 monjas apareciam nas sombras, atrás da nova máquina, com as mãos metidas nas mangas, observando um quarto monge que estava perto da escada. Este olhava pacientemente um quinto que estava no patamar, observando a entrada. O irmão Cornuer, que preparara a cena como um pai desvelado, quando viu que tudo estava pronto, retirou-se para o cubículo de teologia natural para ler e esperar. Seria possível repetir as instruções de última hora ao seu pessoal, mas ele preferiu manter silêncio e,
se qualquer pensamento de orgulho lhe atravessou a mente enquanto esperava, a sua fisionomia nada deixou transparecer. Desde que o próprio abade se desinteressara da demonstração da máquina, o inventor não parecia esperar aplausos de ninguém e dominara até a tendência de olhar para Dom Paulo com um ar de censura. Um leve assobio vindo da escada alertou o porão outra vez, apesar de já ter havido vários falsos alarmes. Era claro que ninguém informara o mestre ilustre de que uma invenção maravilhosa aguardava a sua inspeção. Era também claro que, se porventura alguém a mencionara, a sua importância fora reduzida ao mínimo. Certamente, o padre Abade fazia o possível para que ninguém se exaltasse. Era o que traduziam os olhares trocados entre os monjas, enquanto esperavam. Desta vez o assobio de aviso não fora em vão. O monge que estava à entrada voltou-se solenemente e curvou-se para o quinto monge que estava mais abaixo, no patamar. Em princípio Deus disse a meia voz. O quinto monge virou-se e curvou-se para o quarto que estava no último degrau. Caelum eterram creavit murmurou por sua vez. O quarto monge voltou-se para os três que estavam atrás da máquina. Vacus autem erat mundus anunciou. Com tenebris in superficie profundorum disse o grupo em coro. Ortus est de spiritas supra equas proclamou o irmão Cornuer, repondo o livro na prateleira com um barulho de correntes. Gratias Creator Espírito e respondeu todo o seu pessoal. Dicit que Deus, Fiat Lux disse o inventor em tom de comando. Os vigias que estavam na escada desceram para os seus postos. 4 monjas guarneceram a máquina. O quinto debruçou-se sobre o dínamo. O sexto subiu por uma escada de mão e sentou-se no último degrau, com a cabeça tocando o alto do arco de entrada. Desceu sobre o rosto uma máscara de pergaminho oleoso e enegrecido com fumaça para proteger os olhos e, com as mãos, procurou o dispositivo com a lâmpada e o seu parafuso, enquanto o irmão Cornuer nervosamente observava-o de baixo. Elux ergo jacta est disse, ao encontrar o parafuso. Lucem esse bonão Deus vidit gritou o inventor para o quinto monge. Este curvou-se sobre o dínamo com uma vela, para uma última inspeção dos contatos. Execrevit Lucem a tenebris disse por fim, continuando a lição. Lucem apellavit diem recitaram em coro os que guarneciam a máquina. E tenebras noctis. Nesse momento, meterão os ombros no molinete. Os eixos gemerão. As rodas começaram a girar com um ruído cada vez maior. Enquanto os monjas se esforçavam. O guarda do dínamo observava ansiosamente. Enquanto os raios das rodas se misturavam com a velocidade, a ponto de parecerem um filme. Vesperiocaso começou ele e parou para, com 2 dedos, estabelecer os contatos. Houve uma faísca. Lucifer urrou, pulando para trás, e terminou com voz alquebrada, Ortus est e primus dies. Contato, disse o irmão Cornuer, no momento em que Dom Paulo, o mestre Taddeo e o seu assistente desciam a escada. O monge, do alto da escada de mão, feriu o arco. Uma luz fortíssima inundou os porões com um brilho nunca visto em 12 séculos. O grupo parou no meio da escada.
Mestre Tadeu recuou um passo e, quase